Há um enorme problema quando se trata de falar em ética e, sobretudo, em ética situada. A tendência que nós temos pela educação, por uma série de fatores, é de fazer uma rápida admissão de um projeto inteiro de valores e aceitá-los em bloco, não questioná-los. Esse é o modelo, por exemplo, religioso. Nós temos uma série de valores que são sociais, que eles não são exatamente religiosos, mas que eles são transmitidos pela naturalidade com que são apresentados, ou seja, por sua naturalização. Então, mesmo o inumano, no mundo humano, pode passar por processo de naturalização a ponto de não causar nenhum estranhamento. Então, por exemplo, no período da escravidão, não era estranho ao escravo e nem ao senhor de escravos aquela situação absolutamente bizarra ao olhar do século XX, do século XXI, ao nosso tempo. Porque essas pessoas, seguindo a normatização daquela sociedade, tinham por natural, ou seja, foi naturalizado, que o negro estava ali a serviço, para comer mal, para se vestir mal, para morar mal, e servir, e trabalhar, e morrer, e obedecer, e pura e simplesmente. Isso não é ação de nenhum Deus, de nenhuma natureza, de nenhum princípio transcendente, de nenhuma ideia, de nenhuma força dialética, ou seja o que for. Isso é ação individual do, da pessoa que aprisiona escravos, né? Do traficante que vai à África, que faz negócios, que troca isso por mercadorias, traz e vende a um preço 1000 vezes mais alto do que aquele que ele pagou. São indivíduos que precisam ou que preferem ou que escolhem viver como senhores dentro de uma casa grande e mantém essas pessoas trabalhando a seu serviço, que estupra essas pessoas, que espanca, que mata essas pessoas. Então nós temos indivíduos agindo. Sartre quer chamar a atenção para o fato de que o escravismo não seja a desculpa para o escravocrata. E que o escravismo também não seja a desculpa para o escravo que se submete e que submete outros. Pensemos aqui na ideia do Capitão do Mato, né? Que é aquele descendente de negros, em geral, que perseguia negros e ganhava a vida com isso. Então a gente tem uma série de construções do inumano e esse inumano só pode ser construído por homens. Então, naquele modelo sartreano, é a liberdade humana individual que vai explicar as atitudes do senhor e do escravo individualmente. Mas a gente não pode perder de vista que é também essa atitude individual que faz com que isso seja transmitido, que o filho de escravo aprenda a ser escravo com a sua mãe e com seu pai, se ele os conhecer, né? A gente tem que pensar também que a família não era um valor que se expandia para as famílias de negros, mas era uma coisa defendida apenas para a casa grande. Então, a constituição do inumano só pode ser feita por humanos. Ainda que o humano vá buscar na Bíblia a justificação da escravidão e diga que foi o filho lá do Noé, um dos filhos, o Cã, que, enfim, viu o pai nu, e tem a historinha e ele foi amaldiçoado pelo pai, se justificaria. Você pode buscar na biologia, como fizeram os arianos, né, os pseudo-arianos, essa pseudociência que estabelece um primeiro ou um melhor modo fisiológico de ser no mundo. Isso se aplica aos vários modelos. A exterminação de judeus, que toca tanto, né, a nossa história, que talvez tenha sido menor do que a exterminação de indígenas na América, através de lençóis com doença para infectar os indígenas, através de guerra mesmo, enfim, de todo tipo de violência, e são pessoas que fizeram, indivíduos que fizeram. Assim como hoje indivíduos continuam jogando lixo no riacho e agindo, e isso é a história sendo feita e parece que ela é alocada em outro lugar ou decidida em outro local. Sartre ele chama primeiro a atenção para esse aspecto de que somos nós que fazemos a história. Então qualquer coisa que houver de ruim no mundo, que eu possa apontar, eu tenho que entender que eu sou responsável e capaz de fazer ou até de inventar modelos piores. E ao mesmo tempo, será a minha prática ética que vai permitir ou dar sustentáculo a que isso continue ou não. Nós temos casos de pessoas alemãs que eram contra o nazismo e lutaram contra o nazismo dentro da Alemanha e ajudaram pessoas judias, por exemplo, a escapar do nazismo. Walter Benjamin é um exemplo disso. Nós temos, dentre os escravocratas, pessoas abolicionistas, né, que defendiam claramente, publicamente, que aquilo era um absurdo. Então a gente tem esses vários, mas a gente tem o escravo que é o capitão do mato, o ex-escravo, ou o descendente de escravos. Então essas contradições, elas não justificam
tirar do indivíduo a sua ação individual como aquela que faz a história e como aquela que pode produzir o inumano no mundo. Então é uma pena, eu não tenho traduzido, eu não sei nem se tem tradução, mas Sartre escreveu um texto importantíssimo chamado Moral e História, no qual ele apresenta mais proposições éticas. Então o que a gente viu até agora? Aquilo que a gente viu dos cadernos para uma moral, quando Sartre fala da violência, dos modelos da violência, aquilo é, de certo modo, a proposição que ele conseguiu escrever depois, logo depois do Ser Iluminado, do que seria uma ética. Ele promete lá no final do Ser Iluminado e escreve os cadernos. Os cadernos são anotações, foram organizados por Arlette Elkaïm Sartre, sua filha adotiva, conforme eu já disse. Mas moral e história, Sartre vai além. Sartre apresenta, por exemplo, a ideia da normatividade, que é isso que faz com que nós naturalizemos coisas simplesmente absurdas, como a escravidão, o extermínio de judeus, a perseguição a qualquer grupo político, minoritário, por razões de sexo, aparência, enfim, fisiologia, seja o que for. Então a gente tem exemplos atuais aí, dessa mesma estrutura, mas eles estão sempre baseados, então, primeiro, nessa liberdade absoluta, mas também na cessão dessa liberdade. Então a gente tem que ter aquela passagem necessária pelo desdobramento do ser e o nada numa crítica da razão dialética, onde a dialética tem que considerar a liberdade individual, ou seja, essa ação individual. Isso é levado para esse seio marxista, e é dali que Sartre vai propor, então, a compreensão de sua filosofia da liberdade. Se a gente acompanhar, depois eu vou apresentar isso num outro momento de debate, mas nessa sequência de comentários eu acho importante já fazer o anúncio. Primeiro, a filosofia de Sartre ela parte da libertação metafísica do homem. Isso é feito em O Ser e o Nada e obras adicionais, né, do entorno, que mostram que eu não posso justificar a atitude humana nem pelo princípio da ciência da alma, ou seja, que há um subconsciente, pré-consciente ou inconsciente que define a consciência tem que ser total e absoluta, mas é necessário também que as explicações muito bem-vindas da estrutura social que determinam o agir e a escolha situada também entrem em xeque. Então Sartre coloca também em xeque as ciências humanas naquilo que elas têm, a história, a sociologia, a economia, a antropologia, naquilo que elas têm de determinista, de dizer que o homem é isso e não outra coisa. Ao afirmar a liberdade, Sartre pode trabalhar todas as situações, uma vez que a liberdade é situada, então qualquer situação, qualquer fenômeno social também é objeto dessa pesquisa, e todos eles vão revelar basicamente que é uma estruturação social como fraternidade e terror, que é estabelecida pela liberdade, mas que exige que a liberdade se submeta. E qualquer pensamento divergente ou liberdade que não se adeque, e nós temos uma série de processos sociais que também são normativos de exclusão. O que faz com que uma criança mal vestida num sinal pedindo dinheiro não faça um grande problema para uma pessoa dentro de um carro, porque ela não se associa com aquele indivíduo, ela se pensa como uma liberdade distinta. Se ele fosse pensado como igual, no sentido de ser uma liberdade, eu pensaria como adulto que aquela criança não está tendo a sua liberdade garantida. Basta situar e a gente percebe que o aparente relativismo dessa ética se esvai. Mas, de todo modo, o último tópico que eu acho assim, de fundamental importância é que o homem é o responsável por todas as mazelas que acontecem no mundo. E é pela liberdade que nós podemos nos indignar e promover a mudança. Diz o Sartre. Bom, eu tenho uma série de outras questões, mas me interessa apenas essa frase. É de início uma indignação ética contra o tratamento inumano que homens fazem chegar a outros homens. O primeiro aspecto, não há nenhum mal no mundo que eu não esteja implicado pela minha responsabilidade, porque eu também estou situado nesse tempo, nessa história, nesse país, nesse lugar, nesse mundo do século XXI, 2020 e assim por diante. Mas essa relação ao ethos não constituiria uma ajuda, mas seria um trabalho feito pelo futuro puro. Sartre lança aqui, em consonância com essa constituição do inumano, porque tudo que há de mal no presente ou no futuro, as pessoas que não vão se aposentar, etc., é da alçada da responsabilidade individual. Só que, paralelo a isso, Sartre propõe a ideia de um futuro puro. Quer dizer, é em função não mais da permanência de um passado, que seria o conservadorismo, mas em vista de construir um futuro que a ética deve ser pensada. Então, na verdade, ao invés de eu pensar os problemas atuais, no sentido de como impeditivos daquilo que eu pretendo no futuro, Sartre diz, o futuro está aberto. A gente pode estar achando, como é que a gente faz tal coisa?
Os caminhos vão ter que ser criados. Mas o que eu quero no futuro? Se eu busco para garantir a liberdade e igualdade, eu tenho que pensar então em meios, mecanismos de promover essa igualdade. Então, se eu quero um futuro de pessoas menos desiguais, eu preciso fazer agora o que é necessário. O que é necessário? Então, eu vou matizar o meu presente para construir um futuro, que é o futuro que eu almejo, diferente. Então, em situação, a liberdade escolhe essa possibilidade da construção de um mundo diferente. E é também situado que essa liberdade escolhe o inumano para o mundo. Porque quando você percebe, e o inumano não se aplica apenas aos seres humanos, quando você vê a degradação dos animais, é o ser humano que fez. Então, tudo aquilo que a gente pode considerar a poluição, a destruição da natureza, as queimadas, tudo isso é ação humana contra o mundo humano e é a ação que tem como fonte original a sua liberdade. Então, a gente tem como filosofia da liberdade essa absoluta responsabilidade do homem pela sua história também, pelo seu ser no mundo, pela sua história, por aquilo que os seus semelhantes vivem, por aquilo que os mais pobres passam, pela opressão da mulher, pela opressão de pessoas que não são adequadas ao modelo, seja por questões sexuais, religiosas, ou seja, de que ordem for. Então a gente tem, na verdade, uma normatização, e essa normatização ela constitui o inumano no mundo que naturaliza aquilo que é absolutamente contrário à liberdade. Mas nós temos sempre em nossa posse individual a nossa liberdade para agir nessa história, e o ser humano, ou a humanidade enquanto homens, né, essa totalidade, tem um futuro sempre aberto.